Mais uma vez, boa noite a todos. Então, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais um estudo. Estamos estudando o culto cristão. Temos o prazer de estar estudando esse tema doutrinário. Vou pedir só um momento, já oramos, pedir só um momento para compartilhar aqui no perfil da igreja. Não sei se os irmãos lá na internet vão conseguir ver os nossos slides ali, que irei compartilhar daqui a pouco. Mas pelo menos nós aqui, e os irmãos ouvem lá. Eles vão ouvir lá a exposição, né? Que é importante também. Ok, já compartilhei. Acho que já está compartilhado aí, ok. Se estiver funcionando, então vamos seguindo aí. Irmãos, nós chegamos à aula 13 do culto bíblico e nós estamos estudando o culto cristão, estamos estudando a liturgia, né? Aquela liturgia que todo domingo nós chegamos aqui na igreja e há o culto público e há uma ordem do culto, né? Uma liturgia chamada adoração, oração inicial, né? Um hino, uma leitura bíblica de um salmo, um hino, momento de contrição e etc., né, da nossa liturgia. Então, esse livro que estamos estudando aí, No Esplendor da Santidade, ele traça essa liturgia. Então, eu estou acompanhando esse livro, esse material, é muito interessante, mas vou trazer outras citações também de outros materiais. Mas nós estamos estudando a nossa liturgia reformada, né? Presbiteriana, bíblica, certo? Um texto base aí, não é um estudo de um texto, né? Mas temos usado esse texto aí de 1 Timóteo 4,13, ele se aplica sim ao nosso estudo de hoje. Até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Nós vamos falar hoje da pregação, né? Então ele diz, até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, ler a Bíblia, pregar, exortar, era o que Paulo, então, falou para Timóteo fazer. Então, irmãos, hoje tem uma parte do culto, que para nós é a mais importante, como vamos ver na aula de hoje, que é a pregação. Então, hoje nós vamos falar sobre esse momento do culto, que é a pregação da palavra, certo? Dr. Lloyd Jones é um famoso pregador galês, ele tem um livro muito famoso sobre pregação. Eu não vou dar uma aula de pregação, né? Eu não vou ensinar vocês a pregar, mas nós vamos ver um pouco sobre pregação hoje. E o Dr. Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, publicado pela editora Fiel, ele era um médico que depois abandonou a medicina para se tornar um pregador. E ele diz o seguinte no começo do seu livro: ao pregar durante todos estes anos, tenho estado consciente de minhas inaptidões e meus fracassos. Isso me tem levado, inevitavelmente, a muito estudo, debate e interesse geral sobre o assunto. Entretanto, em última análise, a minha razão é que a obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se alguém quer conhecer outra razão, eu diria sem hesitação que a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. Então, nós devemos considerar o que é uma pregação autêntica, né? Esse livro eu recomendo, quem puder ler, ele vai falar sobre a pregação, Dr. Lloyd Jones. Então, é muito importante como igreja tentarmos conhecer o que é uma pregação autêntica. Porque é uma necessidade da igreja. E tem muita coisa boa, né, até citando a Bíblia, mas que não é pregação. Muita coisa que você vê aí e que não é a pregação autêntica. Né? Às vezes até está citando a Bíblia, mas o que é a pregação autêntica? Né? Esse é o nosso desafio
de tentar entender à luz da Escritura. Então, o que tem de mais importante para a igreja, segundo o Dr. Lloyd Jones, a mais urgente necessidade é a pregação autêntica. E visto que a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente, ela é também a maior necessidade do mundo. Então, o que é que o mundo precisa? Da verdadeira pregação do Evangelho. De uma pregação bíblica, de uma pregação sadia. Então, nós vivemos numa era de marketing, numa era que as ciências da administração, do marketing estão muito desenvolvidas. Mas o que é que a igreja precisa? É de mais marketing? Não, a igreja precisa de mais pregação. Podemos usar, né, as mídias sociais, podemos usar os recursos do nosso tempo? Podemos. Mas a necessidade, o que a igreja precisa, o que nós precisamos, é da pregação autêntica, né? Então, esse é o argumento aí do doutor Lloyd Jones, e eu particularmente entendo que, de fato, é isso realmente que precisamos, né? Não é o que as pessoas estão procurando nas igrejas. Elas querem resolver seus problemas de maneira fácil, de maneira imediata. As pessoas não vêm para a igreja para ser confrontadas. Então, a pregação autêntica confronta. As pessoas vêm para a igreja para se sentir melhor, para receber muitas vezes uma autoajuda. Mas não é o que elas precisam ouvir a pregação. Elas precisam ouvir o verdadeiro evangelho, que é isso que vai transformar os seus corações. Tem um outro material, um livreto da editora Fiel, chamado Pregação Pura e Simples. Pregação Pura e Simples, de Stuart Olyott. Esse Stuart Olyott, até usei o material dele para trazer estudos sobre Hebreus aqui para nós durante esse ano. Um pregador bem claro, bem direto, né? Também um material que eu recomendo, essa leitura aí. Stuart Olyott, ele vai dizer o seguinte no começo do seu livro, sobre pregação. Se alguém gastasse uma semana toda lendo a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos na história da igreja, o que ele observaria? O que essa pessoa observaria? Que a obra de Deus no mundo e a pregação estão ligadas. Onde Deus age, a pregação floresce. E em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. Pode até ser que externamente esteja crescendo, mas aí não é essa a questão, é a questão dos frutos para Deus. Então, em geral, na história da igreja, se você ler a Bíblia, se você observar, onde Deus está agindo, isso está conectado com a pregação genuína. O reino de Deus e a pregação são irmãos siameses, que não podem ser separados. Juntos, eles permanecem em pé ou caem. Lembra da reforma protestante? O que é que foi a reforma? Um retorno à Escritura, um retorno à pregação. E o que é que causou as trevas que antecederam a reforma? Falta de Bíblia, falta de pregação fiel na linguagem do povo. E o que é que isso significa para nós? Olyott continua aí. Se queremos ver Deus sendo adorado, precisamos nos interessar pela pregação. E aí você vai dizer, mas eu não sou pastor, eu não sou chamado para o ministério pastoral, então para que eu vou estudar pregação? E ele diz isso, isso será verdade, quer sejamos pregadores, quer não. Se, ele vai dizer aí, se não pregamos, vamos desejar encorajar quem prega. Se pregamos, vamos desejar pregar melhor. Então, a pregação ela é do interesse da igreja. Se você não prega, você tem que desejar orar, dar condições à igreja. Irmãos, quando nós tratamos aqui do dízimo, na questão do dízimo no culto, no estudo anterior. Quando nós somos igreja, quando nós contribuímos para que essas portas estejam abertas, o sustento pastoral, tudo isso oportuniza que a pregação esteja acontecendo aqui. E pessoas na cidade,
ouço essa pregação, isso às vezes repercute. Então, mesmo que você diga, eu não tenho chamado para ser um pregador, mas o fato de você servir a Cristo aqui na igreja, dar apoio moral vindo à igreja, dar apoio financeiro, contribuindo com a igreja, você está ajudando aqueles que Deus chamou para pregar esse evangelho. Quantas pessoas estão suportando, ajudando, enganos, heresias, falsos ensinos que estão levando as pessoas a crises, a problemas, tantos problemas aí. Então, nós não devemos ignorar, devemos ser gratos de saber que nós estamos apoiando a pregação fiel e o reino de Deus está conectado a essa pregação fiel, certo? Então, todo crente genuíno, todo crente que entende a Bíblia e a história da igreja, vai querer se associar a uma pregação sadia, genuína, bíblica, porque é uma maneira de você contribuir com o reino de Deus. E os que pregam, nós temos que levar a sério a pregação. Então, às vezes o pastor, ele se envolve em tanta coisa na igreja, e muitas vezes a pregação é negligenciada. E a própria igreja também, às vezes, vê o pastor como alguém que vai fazer muitas coisas na igreja, mas pregação é uma coisinha a mais que ele vai fazer. E não, como vimos aqui o Dr. Lloyd Jones e o próprio Olliott dizendo aí, a pregação é algo importantíssimo para nós, para a igreja. E agora eu vou entrar aqui no livro propriamente, no Esplendor da Santidade, que ele começa citando o Dr. Lloyd Jones, o Pregação e Pregadores, aí, Preaching and Preachers, no inglês aí, ele cita aí ele fala em inglês, então ele cita lá do homem mesmo direto. Ele diz, o autor do livro, que quando ele ouviu o Dr. Lloyd Jones dizendo, que a principal tarefa do pastor é a pregação, ele achou meio desequilibrado isso. Muita gente critica o Dr. Lloyd Jones, mas o aconselhamento, e outras coisas do ministério. E aí então o autor, ele tem descoberto, ele testemunha aí, pelo estudo da Bíblia, que a pregação, a instrumentalidade da pregação, da proclamação, centrada na palavra de Deus, é o meio que Deus faz avançar os seus propósitos redentores na história, certo? Então, nós cremos no reino de Deus, cremos que Deus tem uma obra nessa terra, que Deus está salvando pecadores, os seus eleitos, e o meio principal que Deus faz isso é a pregação. Deus é soberano, Ele pode usar vários meios, mas Ele escolheu usar a pregação. Deus poderia, sem a pregação diretamente pelo Espírito, e a pessoa lendo a Bíblia por si só, usar esse meio como principal? Poderia, se Ele quisesse. Mas nós vamos ver que Deus tem se agradado de usar a pregação como um meio central. E a pregação, irmãos, ela está muito conectada ao culto, que é o que estamos tratando. E é por isso que na Reforma e no culto protestante, a pregação tem um lugar central. É por isso que igrejas protestantes, o púlpito está no meio. Embora, em algumas igrejas o púlpito é lateral. Mas há sim um propósito em geral desse púlpito, ele ficar no centro. Aqui nós temos um lugar que fica à mesa, o sacramento também é importante, o batismo, a ceia, mas a ideia do púlpito estar ali centralizado não é por acaso, é a ideia de centralidade da pregação. Então, em geral, na nossa liturgia, o tempo da pregação, ele é um tempo que ele tem uma centralidade ali na liturgia, certo? E isso não acontece em muitas igrejas evangélicas, onde vários elementos ali são colocados no culto, vários momentos ali no decorrer do culto, o culto se prolonga muitas vezes,
E perto do final ali tem o momento da palavra e de 10 a 15 minutos o pregador tem que ter talento para poder deixar pregar, né, deixar a sua mensagem ali. Ou então ninguém vai mais ouvir ele, porque o culto já foi longo, né, e as pessoas já estão ali há um bom tempo ali naquela adoração. E se o pregador não for muito objetivo, as pessoas elas já estão desconectadas ali daquele culto. Né, e a pregação fica prejudicada. Irmãos, a gente está estudando o livro, né, eu estou seguindo o livro lá no Esplendor da Santidade. Aqui ele vai dizer que o próprio Jesus Cristo, né, no centro do seu ministério, não era a cura. Jesus curava todos que vinham a ele. Jesus usou esse dom, esse poder como Deus e essa unção que ele tinha como Deus homem para curar. Mas ele diz aí que os discípulos estavam tentando trazer ele de volta para Cafarnaum, para ele continuar o seu ministério de curas, mas Jesus disse aos discípulos em Marcos 1,38, vamos a outros lugares, povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Então Jesus, ele curou muita gente, mas ele não veio para curar a cura temporária, porque aquelas curas que Jesus fez e as ressurreições, na ressurreição ali de Lázaro, depois Lázaro morreu de novo. E aquelas pessoas que foram curados, cegos, coxos, aquelas pessoas morreram depois, ou até adoeceram depois. Então, Jesus Cristo, ele veio pregar o Evangelho. O principal não foi apenas trazer a solução dos problemas temporais das pessoas. Certo? Então, no centro do ministério de Cristo estava a pregação. Também na parábola do semeador, né, isso também é demonstrado ali, o centro, a semente é a palavra, o semeador, né, é o pregador. Né, podemos dizer que o próprio Jesus é o semeador. O agricultor, que joga a semente, certo? Então, ele diz aí, o autor, que Jesus retrata a si mesmo como um humilde agricultor que espalha a semente da palavra de Deus no coração da humanidade pecadora. As parábolas, né, eu entendo que as parábolas são ilustrações do que é o reino de Deus. Qual é o centro? Como é que a gente explica o que é o reino de Deus? Jesus está falando ali numa linguagem que muitos não entenderam, porque era parábola, mas a ideia a quem o Espírito dava a entender ficava claro, e outros eram endurecidos por aquelas parábolas. Mas a ideia, irmãos, que Jesus está usando aquela parábola é para entender o quê? É como se alguém me perguntasse, Senhor, como é que é o reino de Deus? E ele diz, o reino de Deus é como um agricultor que joga semente. Ou seja, no centro da explicação do que é o reino de Deus está o que? A pregação. O que é o reino de Deus? Jesus, em outro momento, ele disse, é como um pescador que joga a rede no mar. Quando puxa a rede, vem peixe bom e peixe ruim. O que é a rede jogada no mar? É a pregação da igreja. Nós estamos pregando o Evangelho. A rede está sendo lançada. Nós puxamos a rede. Vem peixe bom e peixe ruim. Ou seja, na igreja, no reino de Deus, tem joio e trigo. Tem gente regenerada e tem gente que vem e não sabe o que é que está fazendo aqui, mas vem. E aí só quem vai poder separar o joio do trigo, os peixes bons dos ruins, é o próprio Senhor quando ele voltar. Mas a igreja está pregando, ou seja, no centro do que é a igreja está a pregação. No centro do ministério de Jesus e no centro do que é o conceito de reino de Deus, de igreja. E Paulo, ele vai dizer aí com o apóstolo Paulo, né, ele vai falar da pregação em 1 Coríntios, ele vai dizer que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o método principal de Deus salvar pecadores é a pregação.
Alguns casos ordinários é possível que alguém seja salvo particularmente ali lendo a Bíblia, ou um trecho de um sermão bíblico. Mas, irmãos, o método que Deus escolheu aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então não adianta nós trazermos para a igreja outros métodos. Né? Quando a gente quer trazer outros métodos para converter pessoas para a igreja, a gente acaba querendo ser mais sábio do que Deus. Irmãos, a arte tem o seu lugar, e eu não sou contra, por exemplo, a arte cristã. Né? A gente está chegando na época aí do Natal, né? Do feriado do Natal. Até na nossa denominação, em várias igrejas, até mesmo lá no Mackenzie, tem os corais, as cantatas, que são belas, e que contam a história ali do nascimento de Cristo. Às vezes uma pessoa que não quer ouvir uma pregação, muita gente que não quer vir aqui para a igreja, sentar e ouvir um pastor pregando, às vezes ele está ali, ele para ouvir na rua, um coral, num shopping, às vezes até vem à igreja para ouvir, né? Mas o método que Deus escolheu, né? Com todo respeito à arte, a quem estuda a música, a quem ensina a música, isso é valioso. Eu acho que é importante a igreja poder cantar melhor, e o coral ensina muito bem isso, mas no culto, e aí temos aqui na nossa igreja o grupo de música, né, o louvor, e que devem ser músicas bíblicas, devemos cantar músicas bíblicas, que falem da palavra de Deus. Porém, irmãos, o momento do culto, por excelência, que Deus vai usar para converter o pecador, é a pregação. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido testemunhos de pessoas que vão dizer assim para você: não, mas eu me converti, eu estava passando na frente da igreja e eu ouvi o hino. Ou então eu estava no rádio e ouvi uma música bíblica. Às vezes aquilo ali é o meio que Deus atrai a pessoa para ouvir a pregação. E talvez ela entenda que ela foi regenerada ouvindo. Não estou dizendo que não é possível Deus fazer isso. Mas porque ali é a palavra de Deus cantada, né? Ali está sendo cantada a palavra de Deus. Mas o método ordinário, bíblico, que Deus nos deu, o método das pessoas se converterem é a pregação. O evangelismo também, ele entra aí nessa categoria, mas de modo especial a pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Deus escolheu a pregação para que pela obra do Espírito, Deus envie a palavra e a pregação e Deus regenera o pecador. É um método comum, ordinário. O que é a pregação? É um homem chamado por Deus, vocacionado, que abre a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia e confronta o pecador com o seu pecado e aponta para Cristo. Anuncia o Evangelho. Então, irmãos, Deus escolheu esse sistema, esse método para salvar pecadores. O autor aí, o John Payne, ele diz que a tradução literal seria mais ou menos assim: Deus, por meio da loucura da proclamação, salva o crente. Então, talvez hoje nós conhecemos pouco dessa pregação que Deus usa. Uma pregação que Paulo ele cita em Coríntios, que é manifestação do Espírito e poder. Né? E você pode até dizer: mas pastor, a gente não vê as pessoas se convertendo por meio da pregação. Mas, irmãos, isso é o que está na Escritura, independente da nossa experiência. Né? Nós não podemos basear nossa fé na experiência, nos testemunhos. O testemunho tem o seu lugar. Eu converti vendo uma peça de teatro. Eu me converti assistindo o filme Jesus. Tem gente que vai dizer isso, não. Estava tendo a apresentação do filme Jesus lá na praça, e teve o apelo e eu me converti vendo um filme. Alguém pode dizer isso? Né? Isso são testemunhos, são experiências que pessoas têm. Mas o que é que a Bíblia diz? Que o método que Deus escolheu é a pregação do Evangelho.
né? Não é a arte, a pintura. Vamos trazer aqui um quadro de Jesus aqui, uma pintura de Jesus, né? Mostrando aqui algo que é o que a igreja romana fez, encheu as suas igrejas de quadros. Né? Eu visitei lá Olinda, uma igreja lá que estava cheia de quadros. Aí dizia que é porque na época da escravidão, eles eram analfabetos, escravos, então a igreja colocou lá para poder aquele pessoal entender o evangelho. E por que não prega o evangelho, né, para essas pessoas? E coloca pinturas, quadros ali para as pessoas, né? Ensina a ler, né, como a reforma propôs, né? Mas não, prefere deixar o povo na ignorância e colocar um monte de pintura para o pessoal ficar olhando para aqueles quadros e ali um método que não é bíblico. Então, daí nós entendemos, né, seguindo aí o livro, que o método que aprove a Deus é a loucura da proclamação, certo? E por isso que Paulo chega para Timóteo e diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pedro vai dizer, olha o que Pedro diz aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 e 25b. Pedro vai dizer, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o meio que Deus usa para regenerar é uma semente incorruptível. A palavra que é implantada no coração pela obra do Espírito Santo. A vida de Deus é colocada na alma ali pela obra do Espírito com a palavra. Certo, irmãos? Então, nós protestantes, reformados, presbiterianos, entendemos então que a palavra ela é central e por isso no culto, nosso culto, a pregação deve ter a primazia. Então, ele diz aí, se a palavra de Deus é o meio principal pelo qual Deus salva e alimenta os eleitos, e a proclamação é o método principal para a realização dos seus propósitos redentores, qual é o motivo para que a pregação se sente no último banco das igrejas evangélicas modernas? A pregação é por último em muitos lugares. Tem muita coisa preparada para o culto. Muita coisa vai acontecer durante o culto. E aí a pregação fica lá no último lugar. E aí, irmãos, ele vai dizer aí, nós entendemos que porque a pregação centrada em Deus, criteriosa, exegética e autoritativa, não é atraente à cultura. Ele vai explicar isso aí. Então, essa pregação que expõe a Bíblia, que faz um exegese, né, que vai estudar o sentido ali original do texto, né, isso não é atrativo à cultura. Também a questão autoritativa. Nós vivemos, irmãos, numa cultura individualista e uma cultura insubmissa. As pessoas não querem ouvir uma pregação autoritativa. Elas não querem ouvir assim diz o Senhor. As pessoas querem ouvir algo que seja mais tranquilo, né? Que lhes deixe viver de qualquer jeito. Então, as pessoas querem aí, ele diz, uma mensagem superficial, terapêutica, cheia de historietas. Né? Então, o que eu estou dizendo, muita coisa passa por pregação, mas não é pregação. Pode ser uma mensagem, né, terapêutica, né, e um monte de história. Às vezes conta um monte de história. Tem uma coisa que o pessoal diz no seminário, né, que tem uma história lá, não sei se era um seminarista, quem era, que ele leu o texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto, né, o sermão dele. Leu o texto, aí saiu do texto na hora da pregação e nunca mais voltou. Então isso não é a pregação expositiva, né, que nós vamos argumentar aqui, estamos argumentando, não é a pregação bíblica. E é até bacana, às vezes você ouve parece uma palestra, às vezes, né, até
é descontraído, é informal, e as pessoas gostam dessa, nossa cultura gosta dessa informalidade, principalmente hoje numa época aí de internet, onde há muito entretenimento. Internet, irmãos, não esqueça disso. Eu também uso, gosto também. Internet, a maior parte das coisas que você vê na internet é entretenimento. Mesmo quando você está, às vezes, vendo coisas cristãs ali. Né? Ali você está ali relaxado diante da tela, se entretendo. Né? Claro que eu sei que alguns irmãos escutam de maneira séria pregações, mas muita coisa, grande parte do que é acompanhado ali na rede, né, na internet, você acompanha às vezes porque é agradável. Você está ali porque você está se entretendo. Né? Então, às vezes, aquele pregador combativo, porque na internet o pessoal gosta de treta, né? O bom mesmo é quando tem uma briga boa, né? Então, às vezes, aquele indivíduo combativo, ele ganha muitos seguidores, ele fica popular na internet. Né? E aí ele fica popular. Então, é alguém que consegue ter um carisma, e é descontraído, e acaba... E essas coisas não são ruins, né? Porém, nós devemos lembrar que no culto, na pregação, no serviço ao Senhor, no culto ao Senhor, essas coisas aí fiquem lá na internet, né? O propósito é outro, é Deus ser glorificado, a sua palavra ser pregada, almas serem salvas. Não é quem vai ganhar a treta. Quando a gente está aqui para ouvir a pregação, não é qual é o pastor que é mais sabidão. Ah, mas o meu pastor disse que, o pastor que eu conheço que é famoso, ele disse que Melquisedeque é Cristo mesmo. E você é um pastor aí que está começando agora, está dizendo que Melquisedeque era só um tipo de Cristo. Tem gente que ouve pregação assim, fazendo treta. Não, mas o outro pregador disse isso. E, meus irmãos, isso não é o propósito da pregação. Não é o propósito, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Que a mídia, ela tem o seu lugar, ela vai ser usada, mas nós devemos manter ela no seu lugar. E tem muita coisa que é engraçada, que cabe bem lá na mídia, na internet, não é conveniente na presença do Deus vivo, que adoramos aqui, o Deus Santo. Muitas coisas, na verdade, trazem zombaria para o Evangelho, escarnecem o Evangelho. Todo mundo compartilha, ri, acha graça, acha bonito, acha graça. O cara que fez a macacada lá fica famoso. Mas eu pergunto, o nome de Deus foi glorificado com aquilo? Foi honrado? Né? Zomba ali, às vezes zomba do casamento. Zomba da família, da relação de homem e mulher. E todo mundo gosta. Todo mundo vai lá e dá visualização, né? Porque quando você dá muita visualização a essas coisas, na verdade, você compartilha, você curte, você, na mídia lá, você está promovendo essas coisas, né? Ah, mas ali é entretenimento, beleza. Mas aí o problema é quando as pessoas querem que a sua igreja local vire isso. Muita gente quer que a sua igreja local, ela se torne, né, a um lugar semelhante ao que elas veem por aí. Então, é isso que nós devemos ter cuidado. Então, ele diz aí, o autor, que o espírito dominante dos nossos dias é contrário à autoridade, ao intelecto e ao formalismo. Formalismo aí, ele está usando, não no sentido negativo. Porque as pessoas querem o informal. Então, uma igreja bem descolada, igreja bem informal, por exemplo, se a gente pintar aqui tudo de preto, colocar umas luzes aqui, daquelas luzes coloridas, fumaça, se ficar aqui um ambiente mais... Não, a gente não precisa ficar vendo muito assim o rosto um do outro, não. Esse ambiente mais informal, mais descolado, né, que as pessoas... a nossa cultura gosta disso. Um ambiente mais de autoridade, né, onde a coisa puxa mais para o intelecto, não para a emoção, e há uma formalidade, uma ordem. As pessoas
vão ter a tendência de gostar menos. Então, por exemplo, você quer encher uma igreja por encher, nós queremos que o reino de Deus avance aqui em Alagoinhas. Nós queremos isso. Mas, irmãos, existem técnicas de fazer a igreja crescer, mas que não são bíblicas. Então, esse ambiente mais descontraído, atrai muita gente, né? Alguns até vão dizer, não, mas lá tem a pregação expositiva. Mas o que adianta se está indo contra o culto bíblico? Então tem lugares aí que você vai e as pessoas estão na onda reformada, né? Na onda de ser reformado. Então cria-se esse ambiente, né? Esse ambiente mais descolado e tal, mas não mais coloca a pregação. E a palavra de Deus não fala nada sobre o culto, sobre como é que o culto tem que ser, os elementos do culto, né? A postura diante da adoração, de solenidade, de reverência. Isso não, a Bíblia não fala nada sobre isso. A pregação é importante, mas nós estamos falando da pregação no contexto do culto, certo? Então as pessoas não querem ouvir pregações autoritativas da parte de Deus, não querem pensar com mais profundidade, e então há uma tendência de seguir aí, ele diz, o que a cultura pop rasteira, né, oferece. Então vamos ser uma igreja mais pop, né? Vamos nos alinhar com a cultura pop, né? Falar de confissão de fé, né? Falar de doutrina, de dogmas, né? Falar dessas coisas, isso não vai atrair, não vai ser muito agradável. Então, se tenta, isso dilui o evangelho. Ah, mas tem pregação expositiva lá. Tem pregação expositiva. Mas, ali, pelas beiradas ali, vai se diluindo o evangelho. Certo? E aí, muitas pessoas fora, ele diz aí, fora as cerimônias fúnebres, né? A maioria das pessoas na cultura secular aí, o único momento que a pessoa participa de uma coisa formal para muitos é quando morre alguém. De modo reverente, aí, geralmente no culto fúnebre é bem reverente, né? Mas as pessoas não querem que essa reverência ela possa estar em outros momentos. E nós estamos diante de Deus no culto, né? Diante do Senhor, não é num show, né? Numa apresentação outra. Essa pregação, irmãos, desde a época de Paulo, desde a época apostólica, essa pregação é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Essas categorias, judeus e gentios, resumem o povo em geral, né? Judeu era quem conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, gentio era todo o resto. Então, essa pregação para o homem natural, judeu e gentio, era escândalo e loucura. Mas para os crentes, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, que as pessoas não valorizem a pregação. Que as pessoas lá fora desprezem a pregação. Mas nós, irmãos, a igreja não. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós devemos amar a pregação, valorizar a pregação. Antes de eu ser pastor, era de uma igreja que o pessoal da música, quando acabava ali a parte que eles cantavam, eles saíam, ficavam lá fora conversando. Terminou a parte mais importante, né? E aí agora eles saíam, ficavam lá fora da igreja batendo papo. O que é que está acontecendo, irmãos, quando nós estamos aqui no culto? E que, especialmente na hora da pregação, Deus está falando. Imagine, Deus está falando e você terminou aqui, né, aí terminou você da música, aí você sai e vai lá para fora, na hora que Deus vai falar. Então, talvez o que aconteça é que nos nossos dias, as pessoas não entendem o que é o culto e não entendem o que é a pregação também. Não entendem o que está acontecendo na hora do culto. Irmãos, não é assim,
você é pastor, então você quer que as pessoas estejam atentas, né, na sua pregação, na hora que você está pregando. Não, então, é porque eu creio nisso aqui, isso aqui é bíblico. Né? Deus fala pela pregação, pela Bíblia, é claro, mas especialmente na pregação da palavra. Então essa pregação, segundo Paulo, era a demonstração da sabedoria e do poder de Deus. Para o mundo é loucura, né? Mas para nós crentes é sabedoria e poder de Deus. Será que ele diz aí, ele pergunta, essa escassez de pregação bíblica não é uma indicação que a igreja tem em grande parte aceitado a afirmação do mundo de que a pregação escrupulosa, exegética, autoritativa, assim diz o Senhor, centrada em Cristo, que exalta a Deus, que tem aplicação, é loucura e desnecessária? Então, em muitos locais, muitos cultos, se você tirar a pregação, parece que não faltou nada. E a pregação ela é rasa, né? ela não apela à consciência, ela não chama o pecador ao arrependimento, ela não fala do inferno, ela não fala do céu. A pregação é só para dizer que tem, só para não dizer que não teve pregação, certo? E o que é que isso revela sobre a igreja que tolera isso? Né? Ou não entende o que é a pregação, ou não quer, ou rejeita a pregação. Geralmente, irmãos, o que as pessoas elas vão dizer, né, quando elas encontram, elas não têm costume de ouvir pregação expositiva, e aí algumas pessoas vão dizer assim, mas a sua igreja, na hora da pregação elas acham que a gente está dando estudo, né? Vocês estudam muito a Bíblia, né? Não entende o que é a pregação. Que ali você expõe o texto, traz informações, e muita gente acha frio um culto em que as pessoas ficam ali paradas ouvindo uma pregação, e acha até que isso é desnecessário. Acho que não precisa não da pregação. Paulo declara expressamente, né, que segundo o mandamento de Cristo, não se obtém. Aqui é uma citação, perdão, não esqueci de dizer. Aqui é uma citação de João Calvino. Interessante essa citação, vamos ler com atenção porque ela é muito interessante. Calvino está dizendo aí, Paulo declara expressamente que segundo o mandamento de Cristo, não se obtém nenhuma verdadeira união ou perfeição, exceto pela pregação. Nós, em geral, é o ordinário, nós somos unidos a Cristo e aperfeiçoados pela pregação. E a pregação, ela está ligada à igreja. E aí ele vai dizer, a igreja é a mãe comum de todos os piedosos, a qual dá à luz, nutre e leva filhos a Deus, tanto reis quanto plebeus. Teve um pastor aí reformado essa semana que colocou um meme no Facebook, dizendo isso, que a igreja é a mãe dos fiéis, que como é que a pessoa quer ser da igreja invisível e não se une à igreja visível. Aí uma pessoa comentou lá, bobagem, quer dizer que só vai ser crente se estiver na igreja. Irmãos, é claro que a eleição, você é eleito na eternidade, antes de você ser de igreja. Mas o que a reforma redescobriu foi a centralidade da pregação e que ela é o meio comum de Deus unir pessoas a Cristo. E essa fé que une a Cristo, une a igreja. Isso é realizado pelo ministério da palavra. Aqueles que negligenciam, Calvino diz aí, ou desprezam essa ordem, se acham mais sábios do que Cristo. Quem acha que não precisa da pregação como um meio de graça para a conversão de pecadores e para a santificação da igreja, então essas pessoas que tentam criar outros meios, essas pessoas se acham mais sábias do que Cristo. Se elas não estão conscientes, né, disso, mas elas estão se achando. Porque Deus na Bíblia está dizendo, é a pregação. E aí essa é uma atitude que, consciente ou não, essa é uma atitude soberba de quem pensa assim. É sem dúvida algo em si mesmo possível, que a influência divina sozinha poderia aperfeiçoar sem assistência humana. Ele está dizendo, é claro que Deus pode salvar alguém
sozinho lá lendo a Bíblia na sua casa. É claro que Deus pode agir sem o homem, sem a instrumentalidade do homem. No entanto, a presente questão não é o que o poder de Deus é capaz de realizar, mas qual é a vontade de Deus e a determinação de Cristo. Então a Bíblia revela que é a vontade de Deus usar a igreja, usar a pregação, o culto. É a vontade de Deus, irmãos. Então, pode parecer arrogante isso, né? Ou então, a gente que é de igreja, os desigrejados, não gostam disso. Os desigrejados não gostam de ouvir isso. Que você diga assim, que eles precisam da igreja, eles não querem depender da igreja visível. Eles querem ter Cristo sem igreja. Eles querem, não, a gente serve a Cristo aqui, sem igreja. Não precisa de ministério ordenado. Isso tudo é só invenção para o pessoal ganhar dinheiro em cima das nossas costas, né? Sustentar pastor. Então não precisa disso. Então eles não concordam com essa perspectiva aqui, né, que estamos apresentando. E aí dizem que nós somos soberbos, né? Porque a gente acha que eles precisam, vão ter que precisar do nosso serviço, né? E eles então, né, por outro lado, também estão agindo de modo soberbo contra Cristo, porque Cristo disse que eles precisam, eles não, todos nós, né? Todos nós precisamos da pregação. Todos nós precisamos, irmãos, do ministério da palavra, né? Todos nós. Você pode ser edificado lendo seu culto particular, culto familiar, amém, graças a Deus. Eu também recebo bênção, né, da devoção familiar e particular. Mas a pregação, ela é o meio que Deus escolheu especial para aperfeiçoar a igreja. Então, essa visão da reforma, né, da confissão de fé de Westminster também, a mesma visão, é que a igreja é a mãe de todos os piedosos, a qual dá à luz, nutre e leva filhos a Deus. Então as pessoas nascem de novo, de modo ordinário, através da igreja. E talvez seja por isso que o mundo tenta tanto separar as pessoas da igreja. É muito triste, irmãos, que as pessoas, elas não querem vir à igreja, sentar para ouvir uma pregação. É como se está aqui o remédio, a pessoa não quer ir lá no hospital receber a medicação ou na farmácia. Você sabe que muitos problemas poderiam ser resolvidos tão somente se as pessoas sentassem para ouvir a pregação genuína. Mas elas não querem, têm medo, acham que o pastor vai roubar elas, ou então vai mandar na vida delas, e elas não querem que ninguém mande nelas, né? A vida é delas, afinal, segundo o entendimento delas. Então elas não querem vir à igreja, têm medo de igreja, né? Tem pavor de igreja, né? E acabam que com esse medo, essas pessoas são afastadas da pregação, né? Desse método de Deus para abençoar corações, de salvar pecadores. Em outras palavras, reduzir ao mínimo ou substituir a pregação é considerar nós mesmos mais sábios do que Deus. Nós vamos colocar outras coisas aqui no culto, deixa a palavra. Então isso é ser mais sábio do que querer ser mais sábio do que Deus. Certo? Deus usa a pregação para edificar o seu reino. Então a pregação produz vida espiritual, fé, convicção de pecados, santificação, né? Então como é que a pessoa vai ser humilhada, ela vai ver que ela é pecadora, se ela não ouvir uma pregação autoritativa, que mostre na Bíblia, você está perdido, você é um pecador miserável, você nasceu em seus pecados. Se você não se converter, você está caminhando para a sua própria destruição. Você está se autodestruindo. Você está seguindo o caminho de morte. As pessoas precisam ouvir isso. Precisam ouvir a pregação. Claro que elas não querem ouvir, né? Mas elas precisam. É que nem o doente que ele não quer o remédio, mas ele precisa do remédio. Ah, mas aquele médico é antipático.
mas ele tem um remédio, ele sabe lhe curar. Ah, mas aquela igreja, aquele pastor é antipático, aquela igreja, aqueles crentes daquela igreja não presta, nenhum presta, né? A Bíblia também diz que esse que está dizendo isso também não presta, né? Do mesmo jeito. Mas as pessoas não querem vir à igreja e arranjam um monte de desculpas para não ouvir a pregação. E isso é muito triste, irmãos, porque de fato perde-se muito tempo, porque se essa pessoa é um eleito, né? Ela vai resistir, mas finalmente ela não vai conseguir resistir de todo, né? Que a graça vai atrair ela. E alguns acabam se perdendo nesse caminho. E isso é muito triste. Negar ao povo de Deus o alimento da sua palavra é tolher o crescimento espiritual, minimizar a consolação, enfraquecer a convicção e abafar a verdadeira alegria. Então, se nós diminuímos a pregação, colocamos outras coisas, nós estamos negando o alimento espiritual que dá o crescimento à igreja. Consolo em meio às dificuldades, né, e etc. E bênçãos espirituais. Então a igreja ela vai sendo colocada longe da verdadeira bênção espiritual que está em Cristo e na sua palavra. Pelas razões até agora mencionadas, nossas igrejas têm que recorrer e tem de recorrer, de enfatizar a pregação da palavra de Deus todo dia do Senhor. Né? Nós devemos esperar o domingo para ouvir a pregação da palavra. Ele diz aí, historicamente na tradição reformada, a prática comum tem sido a de pregar uma exposição substancial de 30 a 45 minutos. Eu acho até que ele diminuiu, ele foi bondoso aí com quem não gosta muito de sermões longos, né? Ele diz que na tradição reformada tem o costume de pregar 30 a 45 minutos. Né? Hoje em dia o pessoal diz que depois dos 10, 15 minutos nem pregue mais e ninguém está escutando mais o que você está dizendo. Né? Então constantemente a gente que é pregador, a gente é bombardeado com essa informação. Né? No passo de 30 minutos já é muito. Né? 30 minutos já é muito e as pessoas não querem ouvir. Na internet é assim, né? Geralmente se você vê um vídeo longo, dificilmente ele tem muita visualização. As pessoas gostam mais de... a gente está numa época de muita informação rápida, curta, né? Mas a pregação, no padrão aqui do culto que estamos vendo, ela está no centro, e mesmo aí ele tem dito que é 30 e 45 minutos, que não é um tempo ruim, né? Alguns pastores que eu conheço, amigos, não conseguem pregar 30 a 45 minutos. Não é tão fácil você conseguir expor todo o texto, né? Mas é uma arte. Calvino era breve, né? Não sei se ele pregava só nesse tempo aí, mas ele tentava ser breve, particularmente ele fazia isso. Mas o fato, irmãos, é que esses 30 a 40 minutos, aqui na liturgia que estamos estudando, é a maior parte do culto. Né? Então esse culto aí, nessa liturgia aí, tem que ser de 1 hora e meia no máximo. Se o pastor pregou aí seus 45 minutos. Né? Em tese, né? Em tese, eu estou cogitando. Para o preparo e nutrição dos crentes e a conversão dos perdidos. Então, a pregação tem que ter o seu curso, para que a igreja seja edificada e perdidos sejam convertidos. Então assim, eu não duvido que em 30 minutos, um pregador fiel com a bênção de Deus, Deus pode usar para converter um pecador, né? Tem uma história aí, eu não sei, né? Essas experiências assim, mas dizem que tinha um indivíduo lá reformando a igreja de Spurgeon. Não sei se isso é lenda, viu, irmão? Mas já ouvi essa história. Que ele estava lá reformando a igreja, aí Spurgeon foi testar, porque não tinha microfone. Aí ele foi testar a acústica da igreja, aí ele deu um grito: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aí o cara se converteu lá dentro da igreja, né? Então tem essa história aí. Então eu não duvido que num sermão curto, né, num versículo, algo, Deus pode usar. Né? Mas, em geral, né, vai demandar aí um tempo para poder conseguir o pregador expor o seu texto. Então, a cada dia do Senhor, o ministro, né, ele vai se levantar no púlpito para orar,
E eu acho que esse slide ficou perdido aí no meio. Acho que é sobre a oração ali ainda. Então, o método da pregação, ele deve ser usado, assim, agora ele vai falar de qual tipo de pregação, né? E geralmente, então, na tradição reformada, é a pregação expositiva sistemática. Não sei se você já tinha tido essa experiência, né, que temos tido aqui na igreja, de acompanhar um livro da Bíblia sendo pregado capítulo após capítulo, ou versículo após versículo. Então, é isso que eu tenho feito aqui, pregar livros. Isso é um método de pregação expositiva que os reformadores, Calvino, Lutero, eles usavam esse método, certo? Mas por que usar esse método? Porque quais seriam os outros métodos? Por exemplo, tem o sermão temático. Então o pastor pega um tema, por exemplo, vou pregar sobre o amor. Aí eu vou em toda a Bíblia, ver onde é que fala do amor e vou pregar tematicamente. Então existe a pregação textual, a pregação temática. Por exemplo, algumas igrejas seguem muito rigidamente o calendário litúrgico. Então nessa época agora vai chegar o período do Natal, então o pastor ele vai pregar vários sermões sobre o advento, né? Vai chegar na época da Semana Santa, então vamos pregar sermões sobre a cruz, né? A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Então esse é um outro método, né? É mais temático. Então, no método de pregação expositiva, por que é bom esse método? Qual a vantagem desse método? Irmãos, não estou dizendo que existem pregadores fiéis que não pregavam na sequência. Um exemplo, Spurgeon, ele tem vários sermões e Spurgeon, ele escolhia textos avulsos. E ele era um pregador fiel. Então, eu não estou dizendo que só pregar expositivamente assim na sequência é a única maneira de pregar fielmente. E pode acontecer de eu pregar também textos soltos, avulsos, não há problema com isso. A pregação expositiva é algo mais profundo do que só pregar na sequência. É toda uma perspectiva, uma maneira de expor o texto e aplicar. Mas por que é interessante esse método de seguir a Bíblia na sequência? Por que é interessante isso? Porque isso garante, segundo o autor aí, que o povo de Deus ouvirá a palavra de Deus e não que o pastor está interessado, né, em pregar naquela semana ou uma novidade da cultura. Eu volto a dizer, eu creio que tem pregadores fiéis que não pregam na sequência. Então, por exemplo, Spurgeon, ele deveria orar, toda semana ele deveria orar para poder Deus iluminar ele qual o texto que ele ia pregar. Né? E eu creio que Deus, sim, conduzia ele. Eu creio que isso é possível. Que Deus possa conduzir. Ao mesmo tempo, né, um pregador que está pregando na sequência é interessante, porque ele sabe o que ele vai pregar, né? Ele já sabe o que ele vai pregar, e não vai ser de conveniência. Porque ao mesmo tempo que um pregador fiel pode ser um homem de oração, e Deus direcionar ele a pregar um texto, pode acontecer também de um pregador ficar caçando o texto conveniente para ele e pulando às vezes textos que talvez seria necessário a igreja ouvir. Então essa maneira de pregar faz com que a igreja escute pregações em textos bíblicos, em toda a escritura, e em textos bíblicos que talvez não escutaria de outra maneira, certo? Ele diz aí que esse método torna os membros da congregação mais instruídos teologicamente, né? Então os crentes não vão estar suscetíveis ao falso ensino. Isso vai ajudar na leitura bíblica pessoal e também a ensinar os seus filhos em casa. Então esse método vai lhe familiarizar mais com o texto bíblico e etc. Então dificilmente o pastor vai pregar um sermão de carapuça usando esse método. Ou então, por exemplo, chegou num texto que fala sobre o divórcio e o novo casamento, e tem um monte de irmão divorciado na igreja. Aí o pastor vai dizer, não vou pregar nesse texto, senão eu vou ser mandado embora
depois que eu pregar. Embora, irmãos, tem divórcios que são bíblicos, né? Que estão dentro dos critérios da palavra de Deus e outros detalhes também do pastoreio, de casos assim. Mas geralmente, isso eu digo por experiência, quando você está pregando, por exemplo, você está pregando na sequência, aí chega num texto que fala sobre namoro misto. Se eu escolher aleatoriamente um texto sobre namoro misto, o pessoal vai dizer, o pastor está de olho, está acontecendo alguma coisa. E se eu estiver pregando na sequência, a igreja vai entender, o pastor está pregando porque está na Bíblia, é o texto bíblico. Não é de conveniência. Porque as pessoas acham, às vezes, irmãos, guarde isso que eu vou lhe dizer. Não estou dizendo que eu não lembre dos irmãos, tá? Mas eu não prego, assim, eu prego o texto. Às vezes, claro, algumas aplicações eu percebo que encaixa com a necessidade da igreja. Mas eu não vou pregar sermões de carapuça. Então, se o texto está falando de um assunto que mexe numa ferida de algum irmão, então não penso que eu tenho nada pessoal contra o irmão, né, naquele assunto. Eu estou expondo o texto bíblico, né, expondo a palavra de Deus, e eu creio que esse é um método, então, que não é uma questão, tira dessa questão pessoal, né? Então, às vezes, em outros sistemas, né, acaba que o pastor pode querer pegar e apenas usar aquele texto como pretexto para exortar a igreja em alguma área, né? Então é claro que quando estamos pregando na sequência, o pastor tem que estar conhecendo o seu povo e buscar aplicações pertinentes à necessidade da igreja. Mas que o texto fale, né? Que Deus fale na sua palavra e que não seja meramente, né, o que o pregador quer falar, certo? Então, aí ele vai dizer agora aí que o ato de pregar é Deus falando ao seu povo por meio da sua palavra viva. Assim, caso se pregue outra coisa que não seja a palavra de Deus, isso não é pregação bíblica. Então, às vezes, na hora da pregação, já vi acontecer, tem um testemunho. Não é, se você não está falando, testemunho tem o seu lugar, mas se você não está falando da palavra de Deus, então não é pregação bíblica, certo? Na reforma, muitos entendiam que a leitura e a pregação da Escritura no culto era a voz de Deus falando ao seu povo. Então o entendimento é que nós viemos aqui para adorar o encontro de Deus com o seu povo. Nós oramos durante a semana pelo pregador. Então, na hora da pregação é a hora que, no culto, o culto é um diálogo. Então, nós oramos no culto, nós falamos com Deus, nós adoramos a Deus com os hinos, com os cânticos congregacionais, nós adoramos a Deus. Então, várias partes do culto somos nós falando com Deus. Então, a pregação é a parte que Deus vai falar. E aí eu tapo meus ouvidos, eu viro as costas, né? Então, você iria gostar de alguém, né? Alguém está falando com você, a pessoa chega para você, aí começa a falar contigo assim, e aí, tudo bem e tal, começa a falar, aí na hora de você falar, a pessoa vira as costas e vai embora. O que é que você ia achar disso? Você ia gostar disso? Então, irmãos, é isso que acontece muitas vezes, em contexto que as pessoas não entendem o que está acontecendo no culto, na pregação, certo? Então esse é o nosso desafio de mudar isso. A segunda confissão helvética, ela tem uma definição da pregação interessante aí para nós. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. A pregação fiel da palavra de Deus. Quando uma igreja, quando um pregador é um pregador fiel, vocacionado, instrumento de Deus, e ele é fiel na exposição, Deus está falando. Portanto, quando essa palavra de Deus é pregada na igreja, por pregadores legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é proclamada e recebida pelos fiéis. Então, veja a importância da pregação. Que nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada do céu. Então, a gente não fica esperando aqui nada
nenhuma novidade, alguma revelação que o pregador vai ter. Né? Uma palavra diferente, uma palavra nova. A gente não vem para a igreja esperando nada diferente do que o que já está na Escritura. Mas nós queremos ouvir Deus falando na Escritura. Então não precisa o pregador sair inventando nada. Ele abre a Bíblia e prega a palavra. Né? Então, nenhuma outra palavra de Deus deve ser inventada nem esperada do céu. Que se deve levar em conta a própria palavra pregada. Não o ministro que a anuncia. Pois mesmo sendo ele mau e pecador, não obstante a palavra de Deus permanece verdadeira e boa. Veja a humildade, né, desse povo da reforma, né? Veja a humildade. Ele está dizendo que você pode dizer assim, mas aquele pregador, eu sei que ele é um pecador. Eu já vi os pecados daquele pregador, isso é pecador mesmo. Ele está dizendo aí que quando você está na igreja, na hora da pregação, isso, irmãos, é você, sou eu também. Às vezes eu sento para ouvir sermões. Às vezes eu vou na igreja, eu sento. Eu olho para aquele colega pastor, eu sei que ele é pecador. Né? Tem igrejas aí que as pessoas idolatram o ministro, né? Colocam o pastor quase um semideus, né? Mas não é assim que nós cremos. Então, veja que uma confissão de fé reformada está dizendo. Então, quando você está no culto, você deve esperar ouvir a palavra de Deus por conta da palavra pregada e não do ministro que anuncia. Pois mesmo ele sendo mau e pecador, não obstante a palavra de Deus permanece verdadeira e boa. Então, claro que queremos pregadores santos, consagrados a Deus. Orem por isso, oremos por isso, né? Eu devo orar para ser um pregador melhor, mais santificado. É claro que Deus vai usar de modo especial os pregadores que Ele santifica. Então oremos por mais do Espírito Santo, por avivamento. Mas lembre disso, mesmo que o pregador, né, seja, você veja que ele, mas eu vejo os defeitos. Mas se ele é um pregador fiel, escute como Deus, se ele está expondo o texto e falando de modo fiel ao texto, escute o pregador, ore, peça a Deus que fale com você, né? Como o testemunho lá da igreja do Jonathan Edwards, né? Que Jonathan Edwards era neto do pastor, ele sucedeu o avô dele, depois ele foi expulso da igreja. Eles discordaram lá num ponto, mas aí diz a história que o avô dele, Solomon Stoddard, encontrou duas irmãs lá na igreja que estavam orando. Aí ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Estão orando? Aí estão orando pelo quê? Não, a gente está orando para que o Senhor se converta. Né? E ele se converteu mesmo depois, isso foi uma bênção. Né? Então, escute o pregador. Né? Ele é fiel. O pregador é fiel, ele está expondo o texto, ore por ele, escute. Mas eu já vi que esse pregador ele não é crente não, isso é um miserável, um homem carnal mesmo. Ore por ele. Ele não é o seu pastor, ele não está lá, Deus não colocou ele lá. Chegou a eleição, ele não se converteu, não vote nele, vote em outro. É simples. Agora, o que acontece na igreja, o que é? Não gosto do pregador. Eu peguei o pastor gritando com a mulher. Eu peguei no fago, o pastor deu um grito na mulher dele, não vou ouvir um pregador que dá um grito na mulher. Né? Chegou na eleição, o pastor não se arrependeu, não se converteu, não vote nele, vote no outro pastor que tiver, mais santo. O outro pastor que vier, veja, ele é um pastor fiel, você viu que ele lá na igreja dele tem um testemunho de um homem consagrado, fiel, vote nesse. Né? Não vote no pastor que dá mau testemunho. Né? Mas, irmãos, enquanto o ministro está ali no campo, não adianta você boicotar, perseguir. Estou dizendo que é isso aqui não, viu, irmãos, que acontece aqui não. Estou citando de modo geral. Não adianta boicotar, perseguir o pastor, porque ele vai continuar no púlpito. Enquanto Deus não tirar ele de lá, ele vai ser o pregador. E o seu benefício espiritual depende disso, de que ele seja fiel. E da sua família também. Então, ore por isso, né? Ore pela igreja, para que tenha pregação fiel
na igreja. Então, a pregação da palavra de Deus é o principal meio pelo qual Deus salva pecadores e santifica os eleitos. É a forma como Deus fala à sua igreja. Então, para nós que, pelo menos eu que subscrevo a confissão de fé, eu não creio, não é que eu não creio no poder de Deus, mas eu creio que o propósito de Deus com os dons extraordinários, profecias e línguas, se cumpriu. Então eu creio que Deus fala hoje na palavra e na pregação. Então, para nós, principalmente para quem é confessional nesse ponto, né? Creio que Deus fala na Bíblia, né? E não é que ele não tenha poder para falar fora da Bíblia, mas que ele escolheu falar na Bíblia. Então, irmãos, isso torna a pregação muito importante para nós. É um meio que Deus dirige as nossas vidas. Deus lhe dirige também na providência, Ele lhe dá paz para tomar decisões. Isso aí, não estou ignorando isso não. Mas o modo como Deus fala, pelo menos para os presbiterianos que creem, né, na doutrina da confissão de fé, o modo que Deus fala é na Bíblia. Leia a Bíblia. Você quer Deus ouvir falar? Leia a sua Bíblia. E procure uma igreja bíblica que tenha a pregação fiel da palavra de Deus. Então, nós devemos nos reunir para o culto no dia do Senhor, né, ele diz aí, ao nos reunirmos para o culto, ouçamos a palavra pregada com grande diligência, preparação e oração. Será que a gente espera a semana toda para ouvir a pregação? Será que a gente se prepara para estar no culto? Chegar cedo, orar, se concentrar para ouvir a pregação? Será que enquanto a pregação está acontecendo, eu estou, não assim, no sentido assim, de não examinar o que o pregador está dizendo, mas de coração aberto a receber, se for fiel à Bíblia, à palavra de Deus? Será que eu estou manso de coração? Eu digo, não, esse pregador só prega essas doutrinas aí, lá do século não sei quanto. Eu já venho ouvir o pregador, eu já sei que ele vai falar essas coisas aí. Isso aí é coisa patriarcado, né? Coisa dos patriarcas lá. Então as pessoas não querem ouvir. Ah, esse pregador vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido. Isso é um louco, né? Tem que atualizar, tem que fazer a leitura moderna da Bíblia, né? E aí muita gente já vem de coração fechado, né? Para ouvir a pregação. Então o propósito, irmãos, claro, se o pregador falar uma coisa que não é bíblica, não escute mesmo não. Mas se ele pregou fielmente, então o propósito vamos meditar naquilo que foi pregado, conversar sobre isso, buscar praticar, produzir os frutos. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aquilo que é pregado aqui, nesse púlpito aqui, que é de acordo com a Escritura, eu vou passar, nós vamos passar, mas a palavra de Deus vai permanecer e os frutos dessa pregação irão permanecer. Então, irmãos, o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, estudo após estudo, é algo de valor eterno. É algo que o mundo precisa, que a igreja precisa, que os pecadores precisam. E que nós muitas vezes não valorizamos esse dom. E os evangélicos em geral estão buscando vários dons, aí, que é dom disso, daquilo, e o dom da Escritura é desprezado. O dom de buscar aprender da Escritura, de uma pregação bíblica, isso é colocado de lado, né? Então eu ia até falar sobre os sacramentos e a bênção, mas eu decidi falar só sobre a pregação. E aí eu queria pedir para a Emerson ver se tem alguma pergunta, e aqui os irmãos também, se tem alguma pergunta aí dos nossos irmãos que acompanham, e dos presentes aqui também. Então eu encerro aqui a parte aí da pregação. Irmãos, entendem então não é uma aula como pregar, né? Eu estou ensinando aqui sobre a pregação como elemento do culto, e por que na pregação
em geral, né, ela é expositiva, ela é sistemática, né, não é a única maneira, claro, mas é uma maneira que em geral é usada nas igrejas reformadas. Mas eu quero, se tiver dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para fazer. Aproveitem, né, que a gente daqui a pouco já está encerrando, não sei quantos minutos está aí de transmissão, mas eu creio, já é 8h08 já aqui no meu relógio, então já está na hora da gente concluir. Uma ou duas perguntas, se tiver. Tem alguma pergunta aí? Não tem perguntas? Ok, então, diga lá, Del. Sim. Assim, de fato, eu não uso esse método, né? Eu não uso esse método, mas, por exemplo, a igreja está com um problema, certo? Eu não vou partir do problema para preparar um sermão, né? Mesmo que um dia eu precise pregar focado no assunto, eu vou para o texto. Primeiro o texto vai ter que falar daquele assunto, entendeu? Não é eu partir, né? É claro que, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, os apóstolos, eles falavam a problemas reais da igreja, né? Então, assim, na verdade, o método de pregar na sequência, ele tem essa vantagem de que o texto é que vai trazer os assuntos, né? E aí eu creio que nas aplicações você pode ali lembrar de um problema na igreja e aplicar. Na verdade, assim, não é que é errado você ver um problema, eu não acho que seja em si errado. Eu não uso esse método, em geral, né? Talvez seja necessário isso em algo extremo. Por exemplo, não é o caso de pregação, né? Mas, por exemplo, esses estudos sobre o culto, né? Claro que é temático, né? Não é uma pregação, não é a mesma coisa, não entendo. Mas, assim, é uma necessidade que foi sentida e aí eu estou falando sobre o culto, né? Mas com relação à pregação, por exemplo, eu tento partir do texto para as aplicações, né? É isso que praticamente eu tenho feito. Mas assim, eu não acho que seja errado de todo, mas esse pregador que ele olha o problema, ele tem que ter muito cuidado na hora de preparar o sermão, para que ele possa realmente ir primeiro ao texto. Né? E o texto tem que tirar as aplicações do texto. Né? Senão eu entendo que não é uma exposição, não é uma pregação expositiva. Isso, Del. Na verdade, o que acontece também, Del, assim, o que acontece também no pastoreio, na igreja, é o seguinte. Na verdade, assim, é que nós temos um tempo limitado aqui, certo? Os assuntos são muitos. Então hoje eu falei só sobre a pregação, né? Um sermão, ele vai ter um tempo. 40, 50 minutos, 1 hora. Passou de 1 hora, às vezes já está muito ali, né? Então o que acontece às vezes na igreja? Às vezes, você que é membro, diácono, um irmão, ele está vendo um problema ali, na igreja. Só que o que acontece é que você não trata em todos os sermões de tudo, e um dia, em tese, eu vou chegar lá naquele problema, entendeu? E às vezes a pessoa ela fica pensando, poxa, o pastor poderia tratar daquele problema diretamente.
Mas não é tão simples assim, porque a gente tem uma limitação de assunto, de conteúdo. O próprio texto, às vezes ele limita. Agora, uma prática que responde isso que você está dizendo. Né? Então, geralmente os reformados, em geral, a maioria prega na sequência. Então, qual seria uma maneira de atender esse anseio? Uma maneira. Geralmente os pastores eles vão chegar para o seu conselho. Quando ele está chegando na igreja, ele é novo, ele não conhece os problemas ainda. Aí ele vai perguntar ao conselho. Irmãos, vocês conhecem a igreja. E vocês sabem qual é o problema mais crítico na igreja nesse momento. Me deem a sugestão, qual livro da Bíblia, ou texto, ou uma série de sermões seria interessante nesse momento para a igreja. Então, aí o conselho pode dizer, pastor, pregue em Romanos, ou pregue no livro de Atos, vai ser interessante para a nossa igreja, ou então 1 Coríntios, ou então um texto, por exemplo, lá Malaquias, né, fala do culto, das contribuições, então pregue lá em Malaquias. Então a maneira é você procurar o texto, mesmo que você tenha um problema em mente, que é a questão de Paulo, de fato ele era apóstolo, né, e estava escrevendo inspiradamente ali. Nós somos expositores, então isso acontece. Mas o problema, justamente, um dos problemas é esse. É possível você escolher textos ou livros que vão falar mais a necessidade daquele momento da igreja, mas sempre vai ter uma coisa ou outra que aquele sermão talvez ele não vá diretamente falar ali. Porém, quando você prega sobre a cruz, o pecado, você prega Cristo, quando você expõe a Cristo, e muitas vezes, quando você está pregando o texto bíblico, pela ação do Espírito Santo, eu creio que Deus ele faz aplicações diversas. Que às vezes nem o pregador ele está consciente daquilo. Deus está tratando, ele está soberano sobre isso aí. Então, geralmente, quando é uma prática, isso é bom até esse diálogo nosso aqui, é uma prática que a gente não deve esquecer. Eu acho que nós pastores, a gente deve estar aberto, especialmente os presbíteros, deveriam estar atentos a essas necessidades, porque às vezes a igreja, ela não tem coragem de chegar para o pastor e dizer alguns problemas, né? A igreja às vezes não chega para o pastor e diz, está acontecendo isso, pastor. E aí às vezes fala para um presbítero, e às vezes isso pode chegar em mim, porém pode acontecer também, por uma questão de cronograma e ordem, eu não consiga contemplar de imediato uma necessidade, porque são muitas necessidades, às vezes, que a igreja tem, né? Então, por exemplo, eu acho que aprender a ouvir sermões, ter paciência, para sentar e ouvir sermões na sequência, não é fácil isso não. Se você não for de uma igreja que tem essa prática, isso exige um pouco de fôlego, né? Mas é uma coisa que a gente precisa aprender também, entendeu? Então assim, eu já preguei em textos mais soltos, né? E eu creio nisso sim, que pode orar, pode ver a necessidade. Mas em geral eu tento partir do texto, é a minha prática, né? Mas estou aberto ao conselho, dizer, pastor, a igreja está com um problema tal, pregue mais aqui nesse, né? Que tal pregar nessa série aqui em Gálatas ou alguma outra coisa? Eu não tenho dificuldade com isso não, né? Mas em geral é o texto que vai ter que falar. Então geralmente, se a gente não tiver cuidado, a gente inverte isso. Eu tenho já a aplicação, eu só procuro o texto para poder justificar a sola ali que eu quero dar na igreja, né? Então, isso não é interessante ao meu ver. Mas é interessante sim, eu preciso aprender a aplicar melhor. Na verdade, irmãos, um grande desafio da pregação para nós pregadores, né? Eu não sou um pregador eu sou relativamente novo, né? Não sou um pastor antigo. Então, o grande desafio é pregar de modo claro, aplicar bem, e aplicar realmente assim, não sendo de carapuça, mas falar ao seu povo. Eu não sou contrário a isso não, acho que a gente tem que falar realmente
ao nosso povo. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil, é algo que é desenvolvido na pregação, né? E vocês orem por mim, né? Estejam sempre orando por mim, de fato, nesse sentido, né? Para que as aplicações, né? Que Deus me ajude, porque não é fácil mesmo, não. Não é uma prática simples, não. Mas é uma parte importante da pregação. É você conseguir aplicar. E aí você fazendo boas aplicações, tendo um bom sermão, isso vai ajudar muito no aconselhamento. Que às vezes no aconselhamento, aquilo que foi pregado, ele vai fazer uma ponte, vai tratar uma necessidade, vai puxar ali um assunto para o aconselhamento. Então é um desafio, né? Eu também reconheço que tenho muito a aprender, né, na questão da pregação em si. Temos sempre que melhorar, né? O doutor falou aí, doutor Lloyd Jones, né? É uma coisa para a vida toda, né? Que a gente vai estar aprendendo. E a igreja também precisa aprender a ouvir sermões, a se preparar e ouvir. Quem sabe até algumas aplicações, né? O próprio, você mesmo, o pregador não fez, mas você faça, né? O Espírito, naquele texto ali, então eu acho que isso não é errado também, e eu acho que acontece mesmo, né? Então às vezes eu estou ouvindo um sermão, eu acho que isso aqui aplica a minha vida e tal, então eu acho que a gente tem que estar ativo nisso também, né? E aí eu acho que essas conversas após o sermão, em família, entre amigos, isso é importante. Então o pai de família, quando chegar em casa, o pastor pregou e fez essa aplicação, essa, mas isso também se aplica à nossa igreja, à nossa família. Então eu acho que isso também pode acontecer. O sermão, a pregação expositiva, ela daria esse pontapé inicial, né? Então, para a gente extrair do texto o máximo, mas sempre extrair do texto, né? Então essa perspectiva a gente aprende, né, no seminário. Então a gente é mais inclinado, os reformados, né, são mais inclinados a essa perspectiva. Mas não é que é errado preparar uma necessidade, mas geralmente quem prega na sequência vai pregar uma série, né? Vai se preparar para pregar numa série, geralmente. Irmãos, tem pregadores, talvez vocês dizem, o pastor está pregando sempre ali no Romanos. Tem pregador, tem um puritano que ele passou a vida toda dele pregando em Jó, versículo por versículo. É uma coleção assim de livro que ele tem. Lloyd Jones, ele pregou não sei quantos anos em Romanos, versículo por versículo. Imagina a paciência do povo, né? Eles iam lá, ele lia um versículo e passava 40 minutos, 60, uma hora pregando. E pregando, falando ao coração mesmo. Então, eu creio também na pregação expositiva, como método. Então, é por isso que a gente faz assim. E aí, na nossa denominação, alguns outros seguem os calendários, né? Então, vão falar mais a época. Então, vão seguir essa linha, né? Então, é uma escolha desses pregadores, né, que fazem assim. Então, eu só quero que os irmãos entendam, quem não tem um costume, que não é por acaso que a gente escolhe essa maneira de trabalhar. É um método. Você pode dizer, tem vantagem e desvantagem. Pode ter desvantagem, né? Mas eu creio que Deus usa um método que é útil nas mãos de Deus, com a bênção de Deus, né? Se Deus quiser abençoar a igreja, Ele pode, usando esse método. Também Deus pode abençoar uma igreja de um pregador fiel, que prega temático, e que ora, e que Deus expurja, né? Fazia assim, e Deus usava ele. Né? Mas ele fazia a exposição do texto. Bem expositivo, né? Então são métodos, né? Deus usa. Na verdade, muito mais do que os métodos, é a fidelidade a Deus e Deus querer usar o pregador. É Deus querer abençoar. É Deus avivar a sua obra. Então, o método pode ser mais bíblico ou menos bíblico. Nós vamos querer usar os métodos mais bíblicos. Mas o principal é a bênção de Deus. Então, nós reformados, nós não ignoramos o conceito de
de vocação, de unção, do Espírito Santo, de Deus usar com poder. Nós não ignoramos essas coisas, de avivamento. Nós não somos contrários a esses conceitos, não. Nós somos pecadores, né? Miseráveis, que dependemos da graça de Deus, nada somos, né? Mas nós não ignoramos, né, que exista a ação do Senhor nas coisas. Irmãos, passou bem aí já, eu creio que ajudou, né? Uma pergunta boa, nosso irmão Del. Então vamos orar e encerrar nosso estudo. Santo Deus, nosso Pai, queremos te louvar por mais uma quinta, poder aprender sobre o culto e aprender, ó Deus, tentar entender, ó Deus, o porquê de algumas coisas e porquê que na liturgia a pregação ela tem essa posição e que não seja, ó Pai, apenas a tradição, ó Deus, mas que o Teu Espírito nos convença, se essas coisas são assim mesmo. Abençoa, Pai, cada irmão, abençoa a Tua igreja, abençoa essa igreja local. Que o Senhor se agrade em falar, ó Deus, na pregação. Capacita-me, ó Pai, também cada irmão que irá assumir esse púlpito um dia. E que o nome de Cristo seja exaltado, ó Pai, nessa igreja. Que vidas sejam edificadas, que almas sejam convertidas ao Senhor. E que tudo isso seja para a glória do nome do Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum aviso? Só a SAF, 10 horas sábado, a eleição será online, então participem. E domingo a nossa assembleia. Então esses são os nossos avisos, vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Amém. Irmãos, fiquem de sobreaviso os varões, porque pode ser que no sábado, ou em algum momento durante a semana agora, nós tenhamos que ter gente aqui para descarregar o caminhão. Ou até mesmo gente voluntária para ir lá, ajudar a carregar. Então só quem for varão, fique atento e se você puder ajudar, será uma bênção. Certo? Então, amém. Vamos em paz.